Oi, segundo ano, tudo bem? Chegou o dia da nossa aula de correção das nossas atividades. Nós vamos enviando atividades, videoaulas explicativas e hoje chegou o dia de corrigir essas atividades. E nessa aula de língua portuguesa, nós vamos fazer correção, que está nas páginas 76, nós vamos trabalhar, os sinais de pontuação, o ponto final veio, porque agora é hora de pôr um ponto final nessas atividades. Foram explicadas, foram realizadas e agora é momento de corrigir, momento de atenção. Então o ponto final veio aqui para mostrar que nós vamos fazer correção das aulas referente aos sinais de pontuação, usando o nosso livro didático de língua portuguesa. Mas também nós vamos fazer correção, que está no nosso livro didático também, vai ser das páginas 76 a 81. Nós vamos também fazer correção, desses dois irmãozinhos, trabalhando o S e o SS. Então convido a vocês a acompanhar a leitura, a correção, vai estar tudo editado lá para vocês, para que vocês possam caprichar nas atividades e deixar tudo bem certinho. Vem comigo! Vamos dar início à nossa correção das atividades de língua portuguesa, sinais de pontuação, que está no nosso livro didático, na página 76. Vamos ler as questões e apresentar as respostas para que vocês possam corrigir suas atividades e deixar tudo bem bonitinho no livro didático. Sinais de pontuação, questão de número 1. Releia atentamente um trecho das regras do jogo bola atrás. Esse trecho que está destacado na cor verde é uma parte do texto que está lá na página 74, explicando sobre esse jogo bola atrás. Então, vamos ler esse trecho aí, Todos da fila ficam com as mãos nas costas, mas somente um segura a bola. O jogador que lançou a bola pode virar de frente para o grupo e tentar adivinhar com qual deles a bola está. O primeiro pontinho pergunta: você percebeu alguma diferença nesse trecho? Compare-o com o texto da página 74 e escreva o que está faltando. Ao observarmos esse trecho e a leitura que nós fizemos, percebemos que aí não tem os sinais de pontuação. Então fica aquela leitura reta que não tem fim, não tem explicação, a gente não consegue entender a leitura. Então o que está faltando aí? Resposta, quem colocou aí, estão faltando os sinais de pontuação, parabéns, pode comemorar. Continuando a leitura. Os sinais que você identificou no texto são chamados sinais de pontuação. Veja esses sinais e outros. Primeiro sinal que está aí. Ponto de interrogação. Nós fizemos a explicação na videoaula, contando também uma historinha sobre os sinais de pontuação e para que cada um sinal de pontuação serve. Então, aí o ponto de interrogação é um sinal que indica uma pergunta, quando eu vou fazer perguntas. Você está bem? Como vai você? Então, eu uso o sinal de interrogação. Ponto de exclamação, esse sinal indica que a frase expressa alegria, admiração, surpresa, medo ou ordem. Então, o sinalzinho de exclamação serve para indicar esses sentimentos que nós muitas vezes temos. Nós expressamos a nossa alegria, a nossa admiração, a nossa surpresa ou medo ou uma ordem. Ponto final. Esse ponto é empregado no final de frases ou texto, colocando um fim, na frase, no texto, na história. Vírgula. Esse sinal é empregado para separar palavras em uma frase. Nós trabalhamos isso também quando a gente faz aquela lista e precisa separar as palavras, quando a gente está falando ou escrevendo um texto e aí precisa daquela pequena pausa, nós usamos a vírgula. 2 pontos. É um sinal que indica que alguém vai falar. Então, ele indica que alguém vai falar. E o travessão, ele indica o início da fala de alguém, ele marca a fala de alguém.
Então, vamos para a página 77, continuar a nossa correção. Questão de número 2. Agora leia as palavras dos quadros e use-as para completar os espaços do texto. Atenção, coloque também o sinal que as acompanha. Primeira palavrinha é faço. Tem um travessão e tem uma exclamação. Então, quando eu for usar essa palavrinha faço no texto abaixo, eu preciso colocá-la em um local que vai caber esse sinal de pontuação, o travessão e a exclamação. Depois tenho a palavra sim e 2 pontos, bolo e exclamação, mando e interrogação, castigo, ponto final, vermelha, vírgula. Então, nós vamos ler o texto e já colocando as palavras aí que deixei editada para vocês. Como brincar de boca de forno? Um grupo de crianças deve decidir quem vai ser a comandante do grupo através de um sorteio. Os comandos serão assim, 2 pontos. Eu já usei a primeira palavrinha lá do quadro, ó, o assim e 2 pontos. Por quê? Os 2 pontos indicam que alguém vai falar, ó, os comandos serão assim, alguém vai falar e explicar os comandos. Começando a parte do diálogo aqui, ó, da fala. Boca de forno é o comandante que fala. As crianças respondem, forno. Perceberam que nessas 2 falas aí, ó, tem um travessão, tanto na frase boca de forno, quanto na frase forno. Por quê? São 2 falas, estão marcando 2 falas. A primeira fala do comandante e a segunda das crianças. Continuando, faz o que eu mando, já usei outra palavrinha do nosso quadro e a interrogação, porque eu estou fazendo uma pergunta. Então, tem o travessão, porque tem alguém falando e fazendo uma pergunta. Ó, faz o que eu mando, é o comandante que está falando. As crianças respondem, faço. Como é a fala de alguém? Travessão, faço e exclamação. Mais uma palavrinha que usamos aqui. E se não fizer? O comandante fez uma pergunta. Ganha um bolo. Aí, usamos a palavrinha bolo e a exclamação. As crianças responderam. Observem que durante toda essa fala do comandante e das crianças, elas foram marcadas com travessão. Esse tracinho que nós chamamos de travessão, ele está sempre no início de frases. Continuando o texto. O comandante manda que as crianças corram um quarteirão ou peguem um objeto de cor vermelha, vírgula, usei novamente uma palavrinha lá do nosso quadro. Verde, vírgula, ou até mesmo objetos que tenham em casa e com que possam brincar. Quem chegar por último leva um bolo ou paga uma prenda como castigo. Usei a última palavrinha. A criança que estiver comandando deve ser trocada de 3 em 3 tarefas solicitadas. É uma brincadeira muito legal, brinquei demais quando era criança. Então, completando esse texto aí, nós fizemos o uso das palavrinhas que estavam em destaque lá em cima e os pontos que acompanhavam essas palavrinhas, colocando de forma correta dentro do texto. Vamos para a página 78, na questão de número 3. Leia a piada e coloque os 2 pontos e o travessão. Então, vamos usar apenas esses 2 sinais de pontuação. Pescaria. Um pescador chega na beira do rio e pergunta para o outro pescador, que já estava lá. 2 pontos. Esses 2 pontos vão indicar que alguém vai falar. Travessão. Está bom para peixe? Travessão novamente. Está ótimo, afirmou. Até agora, não peguei nenhum. Então, a piada realmente é para nos levar a humor, né? Mas usando aí os sinais de pontuação, 2 pontos e o travessão. Ele respondeu que estava ótimo, mas até aquele momento não tinha pegado nenhum peixe. Questão de número 4. Leia as frases a seguir e observe as ilustrações. Veja o que eu ganhei.
Outra frase no outro quadrinho, daqui a pouco vou explicar os sinais. Ganhei um boné, uma camiseta e um adesivo. No outro quadrinho, quem fala? Última frase, vou guardar os brinquedos na caixa. Se eu não tivesse colocado aqui os sinais de pontuação, vocês já iriam perceber os sinais que eu usei pela entonação da minha voz. Então aqui, observando as imagens, agora faço o que se pede, letra A. Numere cada frase de acordo com a ilustração correspondente. Vamos voltar lá. A ilustração de número 1, nós colocamos lá alguém que está aí no telefone, no orelhão, e disse, quem fala? Está fazendo uma pergunta. Então, o número 1 foi ficar lá nessa frase. Quem fala? O número 2 foi, ganhei um boné, uma camiseta e um adesivo. A número 3 ficou, veja o que eu ganhei. Primeira frase lá do primeiro quadrinho. E por último, a número 4, que é o último quadrinho. Vou guardar os brinquedos na caixa. Então, essa é uma leitura de imagem que a gente faz. Tem as frases, nós fizemos aí essa associação, enumerando as frases correspondentes de acordo com as ilustrações. Agora, na letra B, escreva a pontuação adequada a cada frase. Agora eu vou explicar a pontuação usada. Veja o que eu ganhei. Olha que ela está expressando aí uma admiração, né? Veja o que eu ganhei. E aí, nós usamos o ponto de exclamação. No segundo quadrinho, a frase, ganhei um boné, vírgula, porque eu vou fazer uma separação aí, tem uma pequena pausa, separar palavras. Ganhei um boné, uma camiseta e um adesivo. Na verdade, fizemos uma enumeração daquilo que ela ganhou. Ganhei um boné, uma camiseta e um adesivo. Ponto final ou exclamação. Por que que você pode usar um dos dois? Não pode ser os dois, mas pode ser um dos dois. Ganhei um boné, uma camiseta e um adesivo. Ponto final. Se eu ler assim, ganhei um boné, uma camiseta e um adesivo. Então, assim, ela expressou aí na frase uma alegria daquilo que ele ganhou. Então, posso usar também a exclamação. Então, eu coloquei o ponto final / exclamação. Pode ser um dos dois, não coloque os dois. Depois, a outra frase, quem fala está fazendo uma pergunta. Usei a interrogação. Na última frase, vou guardar os brinquedos na caixa e ponto final. Agora, vamos para a página 79 e agora já vamos trabalhar ortografia. Aprendemos aí, corrigimos a atividades sobre gramática, sinais de pontuação e agora vamos corrigir atividades referentes à ortografia, trabalhando S inicial e SS entre vogais. Questão de número 1. Leia essas palavras. Carrossel, suspiros, bússola, serrote, pêssego, passarinho, super-homem, sapo, sorvete. Observe as figuras e escreva as palavras do quadro correspondente a cada uma. Olha aí, vocês vão observar as figuras, retirar as palavrinhas aqui da questão de número 1 aqui, e vai escrever o nome da figura. Então, essa aqui não tem como nem errar. Pode comemorar, porque eu já tenho certeza que você acertou tudo. Primeira imagem é o sapo, segundo, o passarinho, terceiro, suspiros, quarto, bússola, quinto, super-homem, sexto, pêssego, sétimo, sorvete, oitavo, carrossel e nona palavra, serrote. Era só nomear as figuras e observar o uso do S no início de palavras e SS no meio de palavras. Então, vamos fazer essa observação. As palavras que têm S no início, faz esse som do SS também, de sa, se, si, so, su. Suspiros, serrote, super-homem, sapo, sorvete. E as palavras que têm SS no meio, entre vogais, carrossel, bússola, serrote, carrossel, bússola, pêssego, passarinho. Tem o SS no meio da palavra entre vogais. E elas fizeram o mesmo som das palavras que tem o S no início. Porém, nós nunca iniciamos palavras
com SS. Vamos para a próxima página, página 80, e vamos continuar a correção. Questão de número 2. Leia as palavras e circule as que têm SS. Vamos ler todas as palavras do quadro e vamos falar as que foram circuladas, que está aí já circuladinhas para que vocês possam observar. Primeira coluna, semana, sandália, pessoal, sopa. Nessa coluna, circulamos apenas a palavra pessoal, porque é para circular apenas as palavras que têm SS. Segunda coluna, avesso, sabão, missa e massa. Circulamos avesso, missa e massa. Sabão não tem SS. Terceira coluna, passarinho, passar, vassoura e assinatura. Circulamos todas essas palavras. Quarta coluna, sítio, suco, passo e serenata. Circulamos apenas a palavra passo. Agora, separe as sílabas das palavras que você circulou. Agora, essas palavras que nós circulamos, apenas as que circulamos, nós vamos separar. Ficou pessoal, ó, pés, ao. Lembra da nossa explicação na aula de sílabas que o SS, o RR, eles não ficam juntos, ficam separados. Então, aí, ó, observe bem como ficou essa separação. Ó, pés, ao. Um S fica de um lado de uma sílaba e o outro na outra. A, vez, só. Missa, o mis de um lado e o sa do outro. Massa, passar, passar, vassoura, assinatura, passou. Então, está aí a nossa separação das sílabas dessas palavras que são escritas com SS e eles não podem ficar juntinhos na mesma sílaba. Questão de número 3. Complete os espaços e leia a informação sobre o som C, que faz esse som C. Para representar o som C, podemos usar a consoante S no início da palavra e SS entre vogais, o que eu expliquei lá na primeira atividade. Ó. O SS faz o mesmo som do S no início de palavras. E a regrinha é, palavras não iniciam com SS, sempre com um S. Então, completando essa frase aí ficou, ó, início e SS. Agora a questão de número 4. O professor vai fazer um ditado. Escreva as palavras na coluna correta. Nós enviamos essas palavrinhas na folha de cronograma referente a essa atividade, que seria ditado para vocês, né? Um familiar iria ditar essas palavras e vocês iriam escrever aí. Então, vamos lá. As palavrinhas ditadas foram. Caso vocês não tenham colocado nessa ordem, não tem problema, desde que tenha todas essas palavras. Então, vamos lá. Salada, sofá, sabonete, sino. Então, as palavras iniciadas por S nessa primeira coluna. Com SS, porque é entre vogais, na outra coluna. Ó. Assado, tosse, pessoa e massinha. Então, tivemos 4 palavras de um lado, 4 de outras no nosso ditado. Vamos para a página 81, na questão de número 5. Leia estes versos. Vamos ler os versos aqui, ó. O girassol, sempre que o sol pinta de anil todo o céu, o girassol fica um gentil carrossel. A. Circule as palavras que têm S e SS. Voltando lá nos nossos versos, circulamos as palavrinhas girassol, sempre, sol, girassol novamente e carrossel. Então, 5 palavras que circulamos. B. Complete os quadros com as palavras que você circulou. Agora, som C apresentado por S e som C apresentado por SS. Tem que fazer esse som do SS. Ó. Então, vamos lá. Por S, lá nós encontramos as palavrinhas sempre e sol. Do outro lado, encontramos girassol e carrossel com SS. Letra C.
Agora faça um desenho dos versos do poema. Essa letra C é pessoal, uma resposta pessoal, porque cada aluno vai fazer o seu desenho referente aos versos do poema. O seu desenho tem que estar coerente. O que é coerente? Tem que estar de acordo com aquilo que está escrito aqui, ó. O girassol, sempre que o sol pinta de anil todo o céu, o girassol fica um gentil carrossel. Espero que você tenha acertado tudo, comemorado durante essas correções das nossas atividades do livro didático de língua portuguesa. Espero que tenham prestado bastante atenção na correção da tia Zê sobre ortografia e pontuação. E quando voltarmos, eu quero ver essas atividades bem caprichadas.